Demorei, mas cheguei. No vídeo de hoje eu trago pra vocês os 12 livros que eu vou ler em 2024. Assim como no ano passado, eu vou abrir essa lista de 12 livros para 2024 com o livro da Caitlin Dodge, e dessa vez é Verdades Além do Túmulo. Para toda a eternidade, o livro que eu escolhi da Caitlin para ler em 2023 foi um dos meus favoritos, assim, sem sombra de dúvidas, e todo ano eu tô me comprometendo a ler um livro da Caitlin e eu não poderia deixar 2024 sem um livro dela. Nesse livro, nós teremos 34 perguntas que jovens e adolescentes fizeram para Caitlin, onde ela vai responder de forma bem humorada sobre a morte. Eu gosto muito desse humor mórbido da Caitlin, porque ela consegue tocar num assunto sério sem parecer que ele é tão sério. Afinal de contas, todos nós vamos morrer, isso é uma verdade absoluta, nos resta lidar com isso. E eu acho que o jeito que ela lida e que ela interpreta é muito bacana. O segundo livro da lista, que eu tenho uma vergonha de não ter lido ainda, é Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. E eu nunca li também nenhum livro da Taylor Jenkins Reid, e vocês estão me cobrando há meses, sabe, sobre esse livro. Já me indicaram mais de 50 vezes, e eu falo que eu vou ler, eu falo que eu vou ler, e eu não leio. Então eu me comprometi a colocar ele nessa lista, tá? Então podem ficar tranquilos que a hora dele chegou. Vai dar tudo certo e eu vou finalmente ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Pra ser sincera, eu não sei muito bem do plot. Eu sei que a gente tem a Evelyn e que a Evelyn é uma artista muito famosa e que ela se casou com seus 7 maridos, mas eu sei que o livro não se trata só sobre isso. Tem alguns spoilers que eu acabei pegando consequentemente por causa do TikTok, mas nada que atrapalhe a minha leitura, e eu realmente espero que esse livro dê uma engajada assim na minha lista, porque ele é um famosinho do TikTok, e eu tô lendo esses famosinhos do TikTok e tô gostando muito, viu? Depois que eu comecei a ler também os livros da Ellie Hazelwood no ano passado, gente, eu tô aceitando tudo. Se o livro é bom, se ele for famosinho ou não, eu tô lendo. Então eu tô com muita expectativa pra esse livro aqui. Temos também Amigo Imaginário, que eu estava louca pra ler. Eu queria muito ter lido esse livro no Halloween desse ano. Só que aconteceu o imprevisto e eu não consegui ler esse livro porque ele tem cerca de 959 páginas, meus amigos. Então foi meio difícil encaixar esse livro, sendo que eu não ia conseguir dar a atenção que ele merecia, eu resolvi postergar ele, se é que essa palavra existe, para 2024. E a hora dele finalmente chegou. Esse é um livro típico de suspense, acredito que ele puxe mais pro suspense psicológico do que pro thriller em si. Eu já vi gente falando que esse livro é um pouco chato e um pouco monótono, e me assusta ele ter 959 páginas, porque eu não sei se essa premissa do Amigo Imaginário vai durar isso tudo, mas eu vou ler e eu conto pra vocês. E eu sei que eu vou entrar no esquema de pirâmide com esse livro, eu sei, não precisa nem me avisar, mas é um livro que eu vi muita gente falando e ele tava na minha lista também há muito tempo. Outlander, A Viagem do Tempo. Eu sei que se trata de um romance que tem viagem no tempo, e eu não sou muito fã desse negócio de viagem do tempo, mas como o livro envolve um romance, eu acredito que vai dar certo. E eu sei que se passa na Escócia, e inclusive que tem alguma série ou filme que é inspirado nesse livro aqui. E eu sou aquele tipo de pessoa que não gosta de ler a sinopse do livro antes de ler ele. Então eu tô com a página aqui do livro aberto, mas eu evito ao máximo, assim, olhar pra ele. Eu espero que Outlander não me abandone, apesar também dos livros serem gigantescos e que tem um esquema de pirâmide. E é claro que não podia faltar uma das minhas autoras favoritas de fantasia, depois da Cassandra Clare, que é a Holly Black. O livro da Holly Black que eu escolhi pra esse ano vai ser O Livro da Noite. E eu tô apaixonada ainda pela sequência do Povo do Ar. Eu li no passado, inclusive, O Canto Mais Escuro da Floresta, que foi um dos livros que eu escolhi, né, dos 12 livros para 2023. E eu me senti muito segura com os livros da Holly Black. Então eu acredito que o Livro da Noite me traga também essa questão de segurança e de conforto que alguns livros da Holly Black me traz, sabe? Novamente, eu não sei do que se trata esse livro, eu sei que ele é da Holly Black, eu sei que ele é de fantasia, e esse livro da noite vai fazer parte de uma nova série que, como o nome do livro já diz, vai ser O Livro da Noite. E ele é um livro pequenininho também, ele tem 500 páginas, então eu me sinto confortável de ler um livro de 500 páginas de fantasia, então Holly Black, por favor, não me decepcione, porque senão eu vou ficar muito triste e não vou ler O Herdeiro Perdido, nem nada que você postar. É isso. Foi muito difícil eu montar essa lista porque tinham poucos livros que eu queria ler verdadeiramente em 2024. E aí eu cacei no TikTok, nas minhas notas, em prints do meu celular, quais livros que eu iria ler, porque quando eu montei essa lista eu só tinha os 3 primeiros dessa lista em mente. E aí eu procurei e encontrei um dos livros que eu estava maluca pra ler e não sei porque eu não li ainda, que é Um Homem Chamado Ove. Esse livro, inclusive, virou filme e não, eu não sei do que se trata, eu só sei que deve ser um daqueles filmes
livros tristes, sabe? Tipo aquela Vida Miserável, que tem aquela capa preta e branca com uma pessoa chorando. Eu sei que esse tipo de livro é feito pra gente chorar, até porque se trata de um homem mais velho, sabe? Então, eu já sinto que vai ser um daqueles livros que a gente vai se conectar totalmente com o personagem principal, que no caso, né, é um senhor de idade, como eu disse, e que vai acontecer alguma coisa muito melancólica que a gente vai ficar chorando. Eu não sei do que se trata o livro, tá? Então, se for isso, eu não tenho como confirmar pra vocês. E se não for isso, também não tem como falar nada. Mas eu tenho um pouquinho de medo que seja isso. Eu não escutei nada do livro, tá? São só especulações, É um livro curto, 320 páginas. Foi um livro que aclamou muita gente, que eu vi muita gente no TikTok, no YouTube falando. Então é um livro que me interessa. Já escutei falar muito desse Frederick Backman com outros livros, então eu tenho esperanças. E eu tô muito feliz porque essa vibe de livros de vampiro voltaram. E eu tô um pouco atrasada com Crepúsculo, sim, mas eu tenho orgulho de falar que eu li todos os livros da série. A questão é que lançou, né, meus amigos, Sol da Meia-Noite, o 5º livro de Crepúsculo, que, se eu não me engano, é narrado pelo Edward. Perfeito. Simplesmente perfeito. Eu não preciso falar nada além disso. Eu estou ansiosíssima para ler esse livro. Esse também foi um dos livros que eu bati o olho e falei, nossa, eu preciso ler muito ele em 2024. E eu monto essa lista, né, de 12 livros para 2024 com a certeza de que são livros que eu vou dar prioridade para 2024. Em 2023 isso não aconteceu muito, mas eu já vou conversar com vocês sobre o que aconteceu com essa lista de 2023. Calma lá. Mas Sol da Meia-Noite era um dos livros que eu estava maluca para ler. A quantidade de páginas dele me assusta, 736, me assusta demais, mas eu acredito que vai ser bom. Eu fiquei muito na dúvida se eu colocava esse livro ou não nessa lista, porque foi um dos livros que eu estava muito animada para 2023. Eu, inclusive, pensei em colocar na lista do ano passado, mas acabou não rolando. Eu li ele por mais de 5 meses em 2023 e não terminei. Não porque o livro é ruim, é porque eu não consegui me conectar com ele. E ele tem um plot muito bom, ele tem uma história muito boa. Tudo nele é muito incrível, mas eu acredito que em 2024, por conta do meu tempo, por conta da minha disponibilidade, eu finalmente vou conseguir dar a atenção que ele merece. E por que eu falo dessa questão da atenção? Tem alguns livros que são mais longos, tem alguns livros que são mais curtos, e eu acredito que, por Battle Royale ter mais de 25 personagens, todos eles sendo estudantes e todos eles brigando entre si, eu preciso minimamente anotar o nome de cada personagem, anotar o que ele fez com outro personagem, né? A questão toda. Então eu preciso de tempo e dedicação para ler um livro desses. E eu cheguei a 35% dele agora em 2023. Eu comprei o e-book dele bem baratinho, foi bem baratinho mesmo, anos atrás. E eu acredito que eu não consegui engatar muito no livro porque eu não anotei nada. E eu vi o pessoal anotando e eu falei, putz, eu não vou precisar anotar nada porque eu vou ler de uma vez só. Porque é um livro de 600 páginas. Não aconteceu. Você precisa anotar. Você precisa anotar as coisas nesse livro. É muito necessário. Isso porque nesse livro nós temos vários jovens, 20 e poucos no total, que são mandados para uma ilha. E vocês conhecem Jogos Vorazes. Basicamente, Jogos Vorazes foi inspirado nesse livro porque nós temos aquele esquema de vamos lutar todo mundo até ficar uma pessoa só. Esse esquema de Battle Royale que tem em vários joguinhos hoje em dia. E esse livro foi originalmente postado no Japão, então com certeza teve muita polêmica. Mas é um livro que eu quero muito ler em 2024. Eu tenho um livro dessa autora aqui em casa, mas eu nunca peguei pra ler porque a premissa do livro não me encantou muito. Me lembrou a Agatha Christie, mas a Agatha Christie de um jeito muito ruim e duvidoso. Mas Morte no Internato, da Lucinda Haley, foi um dos livros que, me pareceu muito interessante. Eu acabei lendo a sinopse desse livro bem por acaso e foi isso que me deixou interessada. Uma estudante morre repentinamente nesse internato e o diretor desse internato diz que aquilo foi apenas um acidente. Só que conforme a polícia investiga, eles começam a ver que tem alguma coisa errada ali. E esse livro sim me agrada muito. Já é um livro com 384 páginas, um livro de suspense bem gostosinho assim pra gente ler no final de semana, que poderia ter virado filme, se ainda não virou ainda, e que você tem essa premissa em vários jogos e vários filmes dessa questão do internato, dessa questão também de hospital, sabe, psiquiátrico, dessas coisas que já dão medo e que já causam um pavor por si só. Vocês estão vendo a capa aqui do lado, então vocês já têm essa noção de,
Vai ser um negócio mais sombrio, vai ser um negócio mais jovem e adolescente, que tem essa pegada de Agatha Christie, né, de investigação, porque afinal de contas alguém acabou morrendo, mas que traz aquela dúvida, quem foi? Então esses livros me agradam bastante. Quando eu tava montando a minha lista de presentes de aniversário, que por acaso eu faço aniversário dia 20, estou gravando esse vídeo agora no dia 19, eu olhei esse livro, olhei de novo e pensei, nossa, ele parece ser muito interessante. Ele é uma fábula moderna e atemporal sobre o poder que a conexão entre pessoas e livros tem de transformar a realidade. O nome dele é O Passeador de Livros e eu vi muita gente lá no TikTok falando sobre ele de uma forma muito, muito fofa. É um livro curto, ele tem 199 páginas, não sei do que se trata do livro, só sei que tem um rapaz, eu acho que tem essa mesma questão do Um Homem Chamado Wolf, sabe, de ter um senhor mais velho com uma criança e ter essa linkada, vou falar assim, essa linkada, essa conexão. Então eu quero colocar também livros que me façam refletir sobre a vida, sobre essas coisas em 2024, eu acredito que o Passeador de Livros funcione muito bem pra mim também. Estamos quase fechando essa lista e eu não podia deixar de colocar Fahrenheit 451, que assim como 1917 do George Orwell me persegue. Me persegue loucamente, porque em todo lugar que eu olho, assim como quando eu abro a Amazon, assim como eu abro as minhas redes sociais, sempre tem uma pessoa falando desses livros e eu fico com aquela cara de tacho porque eu nunca li. Eu sei que nós temos a questão de um bombeiro aqui, o Guy, ele é um bombeiro, e a questão dele é que ele não é um bombeiro convencional como nós temos hoje em dia, ele é um bombeiro do contra, porque ele coloca fogo nas coisas. E com coisas eu digo livros. Ele é um bombeiro que coloca fogo nos livros. Sabe, eu particularmente gosto muito desses livros distópicos que fazem a gente questionar sobre a nossa vida, sobre o nosso governo, sobre absolutamente tudo. Então, esse livro tá na minha lista há séculos, eu nunca li porque... Eu não sei, porque eu tenho ele na minha biblioteca, sabe? Só não li porque... eu não sei porquê. E para fechar essa lista, eu, como estudante de comunicação e formada finalmente em marketing digital, não poderia deixar de passar Marketing 5.0. Eu li Marketing 3.0 ano passado, estou terminando de ler agora Marketing 4.0 e vou deixar Marketing 5.0 pro ano que vem. Esse livro é especificamente sobre marketing, então não tem nada do que eu posso falar assim, muito é sobre isso. É sobre marketing, sobre comunicação, sobre empresas, sobre futuro e tecnologia. Tem 256 páginas, eu particularmente gosto muito dos livros do Phil Kotler, porque ele tem os livros de marketing que não são enjoativos, sabe? Ele vai direto ao ponto. Então me agrada bastante. Vou comentar com vocês rapidamente sobre o que aconteceu com a minha lista de 12 livros para 2023. Basicamente, eu comecei o ano lendo livros muito bons dessa lista, porque eu realmente acertei no que a Gabriela do futuro queria ler. A questão é que eu li um dos livros que vai sair na retrospectiva desse ano ainda, que não me agradou e que me desmotivou muito a continuar lendo os outros livros, porque aquilo parecia ter sido imposto de uma forma muito ruim, sabe? Eu precisava muito ler aquilo. Então não rolou. Eu gosto de fazer listas por justamente elas me ajudarem a me organizar, mas essa lista do ano passado, ela tava mais me julgando com aquela cara de você não vai ler esse livro, do que me ajudando em si a ver o que eu ia ler. Essas listas, quando a gente monta, elas são pra ajudar a gente a ter aquele parâmetro de, nossa, não sei o que eu leio agora. E aí você vê e você tem uma lista do que você quer ler. Aquela lista não foi boa, a Gabriela do passado estava em outro momento, em outra fase, assim. E eu acredito que essa lista eu vou conseguir acertar bem, porque são livros que de fato eu estava querendo ler há muito tempo. E na lista do ano passado eu meio que adicionei livros que eu queria ler, mas não li, e continua na mesma. Eu não li porque eu não queria ler, sabe? Não por outro motivo, eu só não li porque eu não queria, e hoje eu consigo identificar isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários pra mim se vocês gostaram ou se vocês já leram algum dos livros dessa lista, e me conta também quais serão os seus 12 livros para 2024, que eu vou adorar saber. Se você me assistiu até aqui, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchauzinho!